E se eu te dissesse que o segredo para ir mais longe não é trabalhar por mais horas, mas trabalhar de maneira mais inteligente e fazer pausas? Sim, você ouviu bem. O paradoxo da produtividade sugere que trabalhar menos pode realmente nos ajudar a alcançar mais. Aqui nesse vídeo eu vou compartilhar com você alguns aprendizados que eu tirei da minha experiência como ex-adepta da cultura da correria e das experiências de algumas pessoas ao meu redor para te mostrar por que é tão importante reavaliar a nossa mentalidade com relação à produtividade sustentável a longo prazo. O excesso de trabalho. Você já virou a noite trabalhando só para terminar aquele projeto? Você provavelmente se sentiu menos produtivo no dia seguinte e entrou naquele ciclo de tentar constantemente colocar as tarefas em dia, tendo aquela sensação de que as tarefas iam se acumulando. Esse é um exemplo clássico de excesso de trabalho e como que esse excesso de trabalho pode acabar prejudicando a nossa produtividade. Muitas vezes a gente acaba acreditando que dedicar mais horas quer dizer que a gente vai ter mais produção. Só que hoje a gente já tem pesquisas que comprovam que depois de um certo tempo, o nosso desempenho cai consideravelmente. Então, porque você deu 100% da sua energia ontem, hoje você já não tem mais energia para dar. E aí eu te pergunto, do que adianta? Entenda o seguinte, você não é uma máquina. Nós todos somos seres humanos. Os nossos cérebros precisam de tempo para descansar, para poder recarregar, para funcionar direito. Isso significa fazer pausas, dormir adequadamente e reservar tempo para atividade de lazer fora do trabalho. A cultura da correria, essa que eu fui adepta por muitos anos, ela dita que é bonito você ficar sempre muito ocupado, estressado com aquele monte de projetos inacabados e prazos inalcançáveis, correndo de um lado para o outro, com um copo de café na mão e o celular na outra. Era assim que eu vivia há alguns anos atrás. E foi assim que eu fui parar na emergência 2 vezes com crise de ansiedade, achando que eu estava tendo um ataque do coração. E a primeira delas foi com 20 e poucos anos. E é assim que, infelizmente, eu vejo muitas pessoas vivendo, dizendo melhor, se arrastando pela vida enquanto a vida tá passando. Tudo isso por causa dessa cultura bosta que usa termos do tipo sangue, suor e lágrima como se fosse uma coisa boa. Também a tal da cultura da meritocracia. Uma das nuances dessa cultura é de que você precisa sofrer muito para aquilo valer a pena, porque se você não tá sofrendo muito, então você não realmente merece vencer. Um dos perigos dessa cultura é achar que dormir é para os fracos, que descansar é para os preguiçosos, ignorando completamente o fato de termos necessidades reais, que se não atendidas podem ter consequências devastadoras. E se for pensar bem, não é nenhuma maneira inteligente de se viver, né, gente? E com a pergunta que eu fiz lá no início, se você já passou a noite em claro trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa, com certeza você percebeu que no dia seguinte você não estava no seu melhor. Esse exagero prejudicou a sua agilidade física e mental, detonou a sua capacidade de concentração e, por consequência, acabou prejudicando a sua tomada de decisão. E tudo isso que eu acabei de descrever, se tornar um hábito, o que infelizmente é o hábito de muitas pessoas, vai acabar afetando a sua produtividade. Por quê? Como você vai conseguir ser uma pessoa produtiva sem conseguir pensar direito, se concentrar direito e tomar decisões acertadas? Você não vai conseguir nem saber qual é a sua prioridade. Sendo assim, trabalhar por mais horas do que o seu corpo naturalmente consegue não só vai prejudicar na sua saúde física e mental, como também vai acabar atrapalhando no seu trabalho em si. Então, ficar muitas horas trabalhando pode até te dar uma ilusão de que você está fazendo mais, mas a longo prazo isso é insustentável e a qualidade do seu trabalho vai cair. Mas como fazer então? Quando você estabelecer um horário, entenda que a sua produção vai se adaptar de acordo com aquele horário que você tem. Ou seja, se você tiver um dia inteiro para fazer uma tarefa, a tendência é que você gaste o dia inteiro para fazer aquela tarefa. Se você só tiver 1 hora para fazer a tarefa, a tendência é que você faça a tarefa em 1 hora. Sendo assim, a minha dica para você é a seguinte: comece a diminuir esse tempo de trabalho aos poucos, por semana. Digamos que você consiga diminuir aí 15 minutos por semana. E aí você vai ver que no final de 1 ano você está trabalhando por muito menos tempo e produzindo muito mais. O poder das pausas estratégicas. Sabe aqueles dias que você não tem tempo nem pra respirar e mesmo assim você tem que ser super criativo e resolver problema o dia todo? Esses são os dias em que você mais precisa se organizar e arrumar tempo pra fazer pausas.
Apenas tomar um cafezinho e ir ao banheiro são motivos assim meio que naturais, né, para você fazer pausas. Mas às vezes a gente fica ali naquele problema tentando resolver naquela coisinha que a gente tá trabalhando por horas a fio, como se a gente estivesse nadando contra a correnteza. Eu confesso que muitas vezes eu esqueço de parar para respirar, principalmente quando eu tô trabalhando num projeto que tem o prazo muito curto. Mas o que eu aprendi, e da maneira mais difícil, infelizmente, é que fazer pausas é crucial, não só para minha produtividade, mas para minha saúde física e mental. Mesmo que pareça contraproducente, porque o que eu ouço muito quando eu falo para as pessoas, você precisa começar a fazer mais pausas, é que não faz sentido. Se eu tô tão ocupado, se eu não tenho tempo para fazer nada, para resolver nada, como é que eu ainda vou parar para respirar? E um dos motivos para eu resolver fazer esse vídeo aqui para vocês é que esse é um problema pelo qual eu passei por muito tempo e que de uns tempos para cá, de alguns meses para cá, eu comecei a colocar isso em prática, de realmente fazer as pausas, e eu vi que realmente funciona. E se você não é novo aqui no canal, pode ser que você já tenha visto esse vídeo aqui em que eu falo sobre o fato de eu estar sofrendo de burnout. No vídeo, no caso, eu estava no meio do burnout, devido ao lançamento de uns produtos digitais que eu lanço todo final de ano e início de ano. Então eu estava passando por esse perrengue aí nessa época. E foi quando eu decidi começar a fazer as pausas. E o que eu aprendi, eu tenho me esforçado para colocar em prática, é que a melhor coisa para se fazer nessa situação, quando a gente sente que a gente tá nadando contra a correnteza, que a gente tá ali na rodinha do hamster e não tá conseguindo resolver aquele problema, é se afastar um pouco do computador, não só por 30 segundos rapidinho para ir ao banheiro, mas é realmente fazer uma pausa um pouco mais longa, dar uma caminhada, ou tomar um banho, ou sentar num lugar um pouco mais tranquilo para dar aquela meditada, ou simplesmente aquela respirada. E antes que você venha falar aquela mesma coisa, né? Nossa, mas eu já tô tão ocupado, mas eu já tô atrasado com esse projeto, como é que eu vou parar? Eu vou acabar perdendo mais tempo. Pense assim, você vai ser inútil se não conseguir se concentrar naquilo que você precisa fazer porque você está esgotado. E para aqueles que dizem que realmente não tem tempo para pausa, a chave aqui é a seguinte, é você fazer dessas pausas um evento já programado. Coloque no seu planejamento, se for necessário, já coloca lá no seu planner aquele espaço para você fazer a pausa. E é muito importante que você não espere estar esgotado para fazer a pausa, que você já tenha isso como um hábito, mas faça pausas inteligentes. E por que pausas inteligentes ou pausas estratégicas? Porque fazer uma pausa de algo que está te estressando para voltar a sua atenção para algo que também vai te estressar não vai permitir você esvaziar a sua cabeça e realmente relaxar, ou seja, não vai realmente ocorrer a pausa, porque você não está permitindo a sua mente descansar, entendeu? E se você quiser ir mais a fundo sobre como as pausas podem te ajudar a ter uma vida mais equilibrada e ir mais longe, tem esse vídeo aqui que eu vou deixar nos cards e na descrição. Gente, eu nunca sei se o card é aqui ou é aqui, tá? Então me perdoe. Mas vai estar nos cards e vai estar aqui na descrição. Priorizar o que tem que ser prioridade. Então, como priorizar o que tem que ser prioridade e colocar isso no seu dia a dia? Se você for como eu, você com certeza tem mais de 10 tarefas na sua lista de tarefas todos os dias. E se você for ainda mais parecido comigo, essa longa lista é realmente muito difícil de você organizar por ordem de importância, porque tudo é super importante, é tudo urgente, tudo você precisa fazer ali naquele dia. Como esse vídeo aqui não é sobre prioridades, não é exclusivo sobre prioridades, eu vou falar só sobre um método que a gente pode usar para te ajudar nisso. Mas eu prometo que eu vou fazer um vídeo só sobre prioridades e aí eu coloco vários outros métodos, eu faço lá um aulão. Valeu? O método que eu trago aqui é um método super conhecido, é super útil, que é a matriz de Eisenhower. Há vários artigos, várias publicações sobre essa matriz, explicando como é que ela pode ser usada, como é que você pode aplicar ela em todas as partes da sua vida, mas aqui eu vou dar como que uma pincelada geral para ficar mais simples pra gente. A Eisenhower Matrix, ela basicamente divide aí todas as tarefas em 4 quadrantes. E eles são basicamente importante, urgente, não importante, não urgente. Então é basicamente isso. Quando você for fazer o seu planejamento, para cada tarefa que você for colocar ali no seu planejamento, você tem que se perguntar, ok, essa tarefa aqui, ela é importante?
ela é urgente? Por exemplo, a sua tarefa é comprar pão para o café da manhã das crianças no dia seguinte. Não tem pão nenhum na casa e as crianças precisam do pão delas lá no café da manhã. Essa tarefa é considerada importante e urgente. Ligar para o banco para resolver uma coisa lá de alguma configuração da sua conta. Ela pode ser super importante, porém não urgente. Cancelar assinaturas de newsletters que você não lê. Não é importante e não é urgente. Responder um e-mail para obter 50% de desconto naquela mesinha de centro, que vence hoje à noite. Essa é uma tarefa urgente, porém não é tão importante. Assim fica mais fácil de você determinar qual é a ordem na qual você vai se dedicar para essas tarefas, com a qual você vai resolver as tarefas. Enfim, a ordem das tarefas lá na situação. Tem um outro modelo também que eles usam, que é faça primeiro, faça depois, delegue e exclua. Eu acho que esse sistema ele funciona mais se você simplificar o máximo possível do que aquilo que é apresentado. Quando você vai pesquisar essa matriz, nossa, tem uns modelos assim, umas coisas tão complicadas, então simplifica ao máximo que você puder de acordo com a sua realidade. O que eu gosto de fazer é pegar e simplificar e colocar nas coisas que eu já faço. Eu, por exemplo, eu uso o planner de papel e uso o Apple Calendar, mas existe o Todoist, existe o Things, existe o Google Calendar, você pode usar qualquer um desses, sempre com esse mesmo conceito. Quando eu vou fazer o planejamento daquilo que eu vou fazer naquele dia, tanto o planejamento do meu dia até o planejamento do ano, eu faço uma lista de coisas que eu preciso resolver e ali as tarefas que eu preciso fazer para poder resolver aquelas coisas. Isso sem me preocupar com a ordem, sem me preocupar com nada. Eu só coloco os itens ali. E eu uso color coding. Então, para importante eu ponho azul e para urgente eu ponho vermelho. E aí depois que eu faço isso, eu organizo por ordem de prioridade. Dessa maneira eu incluí o Eisenhower Matrix no meu planejamento, sem complicar as coisas. E o lembrete aqui, gente, é muito fácil a gente perder muito tempo nessa coisa de querer fazer tudo perfeitinho, aquele planejamento perfeitinho, e a gente acaba não fazendo aquilo que a gente precisa fazer porque a gente gasta todo esse tempo aí no planejamento. Então, fique atento. E você? Qual o seu sistema para gerenciar e priorizar as suas tarefas? Me conta aqui nos comentários. E se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e ative o sininho para não perder nada, porque eu posto aqui toda semana. E vamos continuar. O equilíbrio entre trabalho e lazer. Por fim, encontrar um equilíbrio entre trabalho e lazer é essencial para abraçar o paradoxo da produtividade. Por exemplo, eu amo café, história, natureza e viajar. E reservar um tempo para esses interesses fora do meu trabalho é uma maneira que eu tenho de manter a minha motivação alta e a minha criatividade também. Ter um equilíbrio entre vida profissional e pessoal pode significar coisas simples, como, por exemplo, não verificar um e-mail de trabalho fora do seu horário de trabalho. É importante fazer uma pausa mental e aproveitar ao máximo qualquer momento de lazer sem ser interrompido pelo trabalho. Eu sei que o paradoxo da produtividade ele pode ser um conceito meio difícil de se entender, mas trabalhar menos pode realmente nos ajudar a alcançar mais. Isso porque, ao priorizar o descanso e o autocuidado, permitimos que a nossa mente recarregue para enfrentar novos desafios com muito mais energia e foco. E um bônus disso é que a gente acaba podendo dar mais atenção também para os nossos relacionamentos, tanto os relacionamentos pessoais quanto os relacionamentos profissionais, que são tão importantes quanto o nosso trabalho. Gente, nesse mundo acelerado que a gente vive, é muito fácil a gente cair na armadilha de acabar trabalhando por mais horas, sacrificando a nossa saúde física e mental. Só que a gente precisa se lembrar que cuidar de nós mesmos é essencial se a gente quiser manter esse nível de produtividade mais alto a longo prazo. Em conclusão, a chave para a produtividade está em você aprender a trabalhar de maneira mais inteligente, não de maneira mais árdua. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou dele, dá um like aqui, porque isso me ajuda a manter esse conteúdo pra você. Se você acha que alguém pode gostar também, manda pra essa pessoa. E se você ainda é novo por aqui, se inscreva e seja muito, muito, muito bem-vindo. E por hoje é isso. Bye!